Evangelho de Lucas, capítulo 15. É um texto mais já conhecido, irmãos, mas Deus tem algumas lições para nós nesta manhã. Diz assim, 15, verso 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo dele disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muito dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou-o e beijou-o. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava-o conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Podemos assentar. Irmãos, quando nós voltamos um pouco, alguns versos antes desse, no texto, no verso 1, nós percebemos que os líderes religiosos da época estavam acusando a Jesus de estar com amizade com pessoas pecadoras, isto é, com pessoas desonestas e de má fama. E daí Jesus, vendo a hipocrisia religiosa daqueles escribas e fariseus, ele passou a contar algumas histórias. E uma dessas histórias, nós a conhecemos como a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo mostra uma família com 3 pessoas: o pai, o filho mais velho e o filho mais novo. E apesar de Jesus não ter nomeado nenhuma personagem para aquelas pessoas, entende-se que o pai na parábola é Deus.
O filho mais novo, ele representa os publicanos e os pecadores, pessoas perdidas no conceito dos judeus. E o filho mais velho, ele representa justamente os escribas e fariseus. No conceito deles, eram as pessoas salvas e justas. Mas hoje, irmãos, nós queremos falar desta parábola num conceito de família. Queremos trazer lições de rejeição do lar, lições de volta ao lar, lições da recepção da chegada ao lar. Diz o ditado que sábio é aquele que aprende com suas próprias experiências, mas também aprende com o erro dos outros. E também tem um ditado também que diz: se você vê alguém tropeçar no caminho, sábio é aquele que não anda naquele caminho para também não tropeçar. E ainda temos a lição que nós aprendemos tanto com as coisas da vida, como aprendemos quer dizer, o aprendizado com a vida é diferente do aprendizado da escola comum. Porque na escola comum, nós primeiro recebemos a lição para depois aprender. Na escola da vida, não. Na escola da vida, você passa por provação para depois tomar como lição. Então, pensando nisso, nós queremos tirar algumas lições que essa parábola nos traz, que cada uma dos personagens dessa parábola nos traz. Primeiramente, quais as lições que nós aprendemos com o pai dessa história, que está nessa história? Primeiro, nem tudo na família sai como nós planejamos. Inclusive lá, ontem o pastor comentou sobre isso. Nem tudo, irmãos, na família sai como nós planejamos. Nós planejamos para a nossa família uma coisa, e depois nós vemos Deus encaminhando a família por outros caminhos. E é assim na minha família, é assim na sua família, é assim em todas as famílias, e foi assim também na família do filho pródigo. Certamente que aquele pai que criou aquele filho com todo amor, com responsabilidade, ele não criou aquele filho para ser um rebelde ou um ingrato. Porque um filho que requer a herança antecipadamente, ele não está nem aí preocupado com o pai, não está nem aí preocupado com os seus sentimentos, não está nem aí preocupado com as suas instruções. Dá a entender, quando ele faz isso, que ele preferia que o pai estivesse morto. E já que não está, então que ele antecipe a herança, abrindo assim uma ferida enorme no coração daquele pai. Quantas vezes você, pai e mãe, cria os seus filhos com todo amor, com todo o zelo, com responsabilidade, e a despeito das instruções que você dá, a despeito do exemplo, do bom exemplo dentro de casa, ainda assim você encontra nos filhos rebeldia e desobediência. Você não planeja isso, nem dá motivo para esse tratamento da parte deles, mas às vezes experimentamos esses dramas dentro da nossa casa. É ou não é? A
segunda lição: faça o melhor que você pode hoje para não se arrepender amanhã. Esse pai faz o que o filho pede, ele antecipa para ele a herança, ele permite que o filho saia para viver a sua aventura e as suas experiências, mas esse pai, embora com o coração partido, com lágrimas nos olhos, ele sabia que não tinha motivo para arrependimento ou remorso por algum erro que porventura ele tenha feito, porque ele sabia que tinha feito o que era certo, ele tinha sido um bom pai. E isso é muito importante, porque muitas vezes, pelo fato de não cuidarmos bem dos filhos ou dos pais, não tenhamos bastante zelo nessa questão, qualquer imprevisto que porventura aconteça lá na frente, você não vai ficar com dor ou angústia ou com algum remorso daquilo que porventura não fez ou que fez. Por exemplo, conta-se uma história que um pai idoso foi morar com o seu filho, já casado, e ele tinha uma doença que ele ficava com as mãos tremendo, certamente era Parkinson. E toda vez que ele ia, estava na mesa para se alimentar, por causa da tremura nas mãos, ele deixava os alimentos cair, ou deixava a bebida, o leite cair, e aquilo incomodava o filho e a nora. Então pegou o pai, colocou numa mesinha ali ao lado, para comer separado. E ainda assim, uma certa vez, nessa tremura, ele deixou o prato cair e quebrar. E aí aqueles filhos, ele providenciou um prato de madeira para o pai comer. Mas de vez em quando se via as lágrimas rolar pela face daquele pai. Certo dia, o filho daquele casal, tinha uns 4 aninhos já, ele estava brincando com as madeiras no chão, e os pais disseram: o que é que você está fazendo? Eu estou fazendo um prato de madeira para vocês comerem quando eu crescer. E aí aquele casal refletiu naquelas palavras, naquelas atitudes, naquela semeadura que ele estava fazendo no coração do próprio filho. Então eles decidiram trazer o pai de volta para a mesa principal e dedicar-lhe todo o seu amor e todo o seu carinho. Portanto, meus irmãos, faça o melhor hoje pelo seu marido. Faça o melhor hoje pela sua esposa. Faça o melhor hoje pelo seu filho. Faça o melhor hoje pelo seu pai. Dê o melhor para que amanhã você não se arrependa ou tenha remorso de perder as oportunidades que você teve de ter a bênção dentro do seu lar. A terceira lição que o pai dessa parábola traz é que nunca feche a porta da reconciliação. Existe tanta gente que briga com o cônjuge, briga com o marido, briga com a esposa, ou briga com o pai, ou briga com o filho, e resolve sair de casa e diz assim: nunca mais eu ponho meus pés nesta casa, nunca mais eu falo com você, nunca mais você vai ter a minha amizade, o meu amor ou minha confiança. É o rompimento de aliança, é o rompimento de laços, é a dureza de coração.
É importante notar que aquele filho, ele pegou a sua herança, saiu de casa, mas aquele pai nunca fechou a porta da reconciliação, porque ele tinha uma expectativa, ele tinha uma esperança de que aquele filho, ele um dia iria voltar. Irmãos, não há saúde no lar quando não há disposição para o amor e o perdão. Quantas vezes feridas são abertas com palavras duras, com atitudes rudes e com posturas que distanciam. E quantas pessoas que num ato de desobediência ou de insensatez, ou que não reflete antes de falar ou de agir, rompe a aliança dentro de casa, fecha a porta da comunicação, rompe a comunicação com o filho, com o cônjuge, e fecha a porta da comunicação, impedindo uma reconciliação. Deixa eu contar outra história. Conta-se uma história que uma filha, ela se desentendeu com sua mãe. E aí juntou tudo o que ela tinha e disse: eu vou embora. E quando ela ia saindo já no portão, a mãe correu e disse: minha filha, meu desejo é que você jamais vá embora desta casa. Eu vou dar algo a você. Correu no jardim, pegou um botão de rosa branca que ela tinha, disse: tome essa rosa. Você vai embora, porque eu não posso lhe deter, mas eu vou ficar orando por você. E no dia em que você receber uma rosa parecida com essa, tenha certeza que eu vou estar aqui orando por você, e as portas desta casa estarão sempre abertas para lhe receber. Passou os anos, aquela jovem, ela conheceu tudo que era de ruim que este mundo pode oferecer. E ela, quando já estava no fundo do poço, numa ponte lá em Londres, ela estava ali para se suicidar. Por providência de Deus, foi passando um pastor ali e tentou falar com ela. Ela evitou, mas ele disse: deixa eu lhe dar uma coisa. Ele tinha uma rosa na lapela do seu paletó, disse: tome esta rosa. E deu o endereço da igreja dele. Certa noite, ele entrou na igreja e viu aquela jovem no último banco da igreja. Quando terminou o culto, ela se converteu e havia voltado para casa. Nunca feche a porta da reconciliação. Quarta lição que o Pai nos traz: mantenha sempre a esperança de que o seu lar vai ser restaurado. Interessante observar que aquele pai, a gente vê na história, tinha tudo pronto em casa. Ele tinha anel, ele tinha sandálias, ele tinha as roupas, que ele sabia qual era o manequim do seu filho. E assim, dá a entender também que todos os dias ele olhava para o caminho, naquela esperança, naquela expectativa de ver o seu filho voltar. Pois é, irmãos, ele tinha esperança, tinha expectativa e tinha sonho. Ele fazia provisão para a volta daquele filho. E pensando assim, eu quero encorajar os irmãos aqui
você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é esposo, você que é esposa, a fazer provisão de restauração na sua casa, pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua mulher, pelo seu pai. Faça provisão para um tempo de restauração na sua casa. Faça provisão de restauração da sua família. Faça provisão de restauração dos relacionamentos. Faça provisão de conversão das pessoas, da sua família, e aguarde o tempo de Deus. E aguarde o tempo de Deus. Foi falado aqui de esperar, não foi? Foi no louvor, não foi? E aguarde o tempo de Deus. Quarta lição que o Pai nos traz: gere em seu lar memórias positivas. Observe que aquele filho pródigo, ele estava lá na pocilga, cuidando dos porcos. E aí, o que foi que ele pensou, né? Quando lembrou do pai? O que foi que ele pensou quando lembrou de casa? Diz assim: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Interessante, o que ele lembrou, irmãos, não foi de contendas. O que ele lembrou não foram de brigas dentro de casa, não foram de feridas emocionais, não foram de desrespeito, não foi de violência através de palavras, ou mesmo violência física. O que ele lembrou foi que havia pão com fartura na sua casa e até para os empregados. Ele lembrou que tinha o básico, ele lembrou que tinha o que era essencial, que era pão. Isto fala diretamente do caráter do pai, que era uma pessoa provedora, que cuidava do lar, que era uma pessoa generosa, uma pessoa sensível. Foi isso que veio à mente dele. E aí eu pergunto, não precisa me responder: como você quer que o seu lar seja lembrado? Quais as memórias que você tem plantado na sua casa, no seu lar, para que seja lembrada no futuro? É uma coisa para a gente refletir. Sexta lição: construa um ambiente marcado de graça dentro da sua casa. Construa um ambiente marcado de graça. Eu quero chamar a atenção, primeiramente, que a pessoa central desta parábola não é o filho pródigo. A pessoa central desta parábola é o pai. O nome do pai aparece aqui por 12 vezes. E assim, o ambiente que envolve essa família era a graça. E o que estava envolvendo as atitudes daquele pai também era graça. Mas e o que é graça, presbítero Misael? Graça é o favor que alguém não merece, mas precisa. Graça é não desistir daquele que desistiu de você. Graça é dar amor a quem lhe feriu. Graça é ser grato apesar da ingratidão do outro. Graça é servir ao inimigo, é abençoar aquele que lhe amaldiçoa, é orar pelos que lhe perseguem. Graça é vencer o mal com o bem. A atitude daquele pai foi de graça.
Ele reparte com o filho a herança antecipadamente. O filho não se importa com ele, não se importa com quem ele era, o seu pai. Aquele filho só se importou mesmo com o que ele tinha. Mas o pai, apesar de ser golpeado, ele age com graça. Quando o filho volta para casa, sujo, rasgado, fedido, o pai ele não joga no rosto: seu irresponsável, gastou todos os meus bens, você não merece, o que eu vou fazer com você é colocá-lo como um dos meus empregados. Não, o pai não fez isso. A Bíblia diz que o pai se compadece, ele corre, ele abraça, ele beija, ele o trata como filho e celebra a sua volta. Irmãos, a família tem que ser um lugar de graça, de cura, de investimento, de se dar novas oportunidades. Porque, deixa eu dizer uma coisa, quando falta graça, as pessoas valorizam mais as coisas do que as pessoas. E aí, nesse valorizar mais as coisas, de ter as coisas, as pessoas até matam umas às outras. E matam também até os pais. Precisamos aprender a ter flexibilidade em nossa casa e ter atitude de perdão, ter espírito perdoador e de dar nova oportunidade. Se não tiver graça, não tem perdão. E onde não tem perdão, não tem saúde nem emocional e nem espiritual. Precisamos aprender a negociar aquilo que é negociável e não negociar o que não é inegociável. Amém. Vamos às lições do filho pródigo? Falamos só do pai. Quer que eu continue? Amém? Pois bem, mas o que podemos aprender com o erro? O que nós podemos, que conselho podemos tirar de um filho que saiu de casa, que tinha todo o amor do pai, que tinha a sua companhia, que tinha a provisão, que tinha a riqueza, a herança, as benesses, e sai para buscar a aventura e perde tudo? Que conselho esse jovem poderia trazer para nós hoje? Primeira lição: não tome decisão precipitada. Não tome decisão precipitadamente, porque todas as decisões que você faz na vida atingem a vida de outras pessoas. Você não é sozinho. O que você faz atinge a sua família, atinge os amigos, atinge a igreja que você faz parte, atinge a sociedade. Foi assim com Eva. A decisão de Eva trouxe consequência a toda a humanidade. Não se precipite, tenha calma, né? Não tome decisão precipitadamente no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, no relacionamento com seu namorado ou com sua namorada, nas suas decisões sobre os seus estudos. Não tome decisão precipitada sobre a sua profissão. Seja cauteloso, ore mais um pouco, peça alguém para lhe ajudar em oração. Segunda lição que o filho pródigo traz é: não faça a coisa certa da maneira errada.
Nenhum pai ou mãe cria um filho para viver o tempo todo dentro de casa. Um dia ele tem que sair. É assim o curso da vida da família. Pai e mãe amam seus filhos, mas tem uma hora que eles têm que sair. A palavra do Senhor diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. E as flechas estão lá na aljava, nas costas do guerreiro. Mas chega um tempo, ele não vai ficar todo o tempo sendo carregada, as flechas não vão ficar todo o tempo sendo carregadas nas costas do guerreiro. Um dia ela tem que ser lançada, e lançada no alvo certo. Este dia, este momento, é, por exemplo, o casamento. É a hora do casamento. A hora de se constituir uma nova família. É a hora para vencer com os vínculos, não os vínculos afetivos. Estes continuam, né? E formar o seu próprio núcleo familiar. Mas esse moço, ele saiu de casa na hora errada e com a motivação errada. Cuidado para não fazer coisas precipitadas e erradas. Amém, irmãos? Vamos ainda para outra lição do filho pródigo. Não espere uma crise para descobrir o que é importante. Esse filho, ele foi criado com toda a provisão e fartura na casa do pai, mas ele nunca valorizou o que ele tinha. Só depois que ele estava lá, caído no chão, com fome, na sarjeta, sem amigos, maltrapilho, numa pocilga, cuidando de porcos, foi que ele parou para pensar: quanta coisa boa, quanta fartura de pão na casa do pai, e eu aqui sofrendo, né? Quantas vezes só se valoriza as coisas quando se perde. Não valorizamos o nosso pai, não valorizamos a nossa mãe, não valoriza muitas vezes os irmãos, não valoriza a casa, a cama em que dorme, a mesa, o que se coloca na mesa. Que coisa mais ruim, né? A mãe, coitada, fica com a cara no chão. Não valoriza a escola, a roupa que veste, né? As instruções. Interessante que a Bíblia fala de um homem que ele desvalorizou a família. Lembra daquela parábola do Lázaro e o rico? E aí o rico, quando estava no inferno, foi que lembrou dos irmãos. Abraão, manda Lázaro lá na casa dos meus irmãos. Só quando estava no inferno, não tinha mais jeito. Também nós vemos a história de Davi com o seu filho Absalão. Davi e Absalão passaram 11 anos em conflitos, que poderiam ter se entendido, que poderiam ter conversado, que poderia ter visto as divergências, mas nos dias que Absalão morre, Davi diz: Absalão, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Foi quando ele declarou seu amor para com seu filho, mas não tinha mais jeito. Fale para o seu marido que o ama, fale para ele que ele é uma bênção, fale para a sua mulher que ela é importante para você, que ela é uma bênção para a sua vida. Fale para o seu pai o quanto ele é importante
importante, e o quanto é uma pessoa que influencia positivamente na sua vida. Fale para o seu filho o que ele representa, para que amanhã você não venha se lembrar e só no momento de crise e se arrepender de não ter dito. Ou pode ser tarde demais. Porque declaração de amor depois da morte não serve mais para nada. Abraçar o corpo que está ali inerte, já beijar, tem gente que faz isso, beijar, abraçar, ai meu pai, minha mãe, eu te amo tanto. Era para ter dito enquanto estava vivo. Não hesite em voltar para casa. Tem gente que por orgulho prefere morrer do que dar o braço a torcer. Gente de serviço dura demais, não se inclina. Gente que nunca se dispunha a rever seus conceitos, os seus valores, que nunca volta à prática do primeiro amor. Gente que não sabe o que é pedir perdão ou desculpa, nem reconhece os seus erros. Mas esse filho, a despeito dos seus erros, disse: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. E aí ele ensaiou até como era que ia falar: meu pai, pequei diante dos céus e diante de ti, eu não sou digno de ser chamado mais teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E aí ele saiu dali humilhado, quebrantado, arrependido, porque conhecia o caráter de seu pai, que ele ia ouvi-lo, que ele ia recebê-lo. Aleluia. E a Bíblia diz que o pai, quando encontrou, nem permitiu que ele terminasse de pedir perdão e de que queria ser um trabalhador. Ele disse, ele se adiantou e disse: trazei o anel, trazei as sandálias, trazei as vestes e matai o novilho cevado, para que vamos festejar. O anel era o símbolo de ter recuperado, né, a condição daquele filho de herdeiro. As sandálias, quem dava descalço eram os escravos. As sandálias era símbolo de que ele era filho. As roupas era para recuperar a imagem daquele filho. Recuperar. Amém, irmãos? Rapidinho vamos terminar falando das lições do filho mais velho, né? Quais as lições que podemos aprender com esse filho mais velho? Primeiro, não permita que a festa do outro lhe incomode. Diz a Bíblia que quando o filho mais velho voltou do campo e ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e disse: que é isso que está havendo? E o empregado disse: o teu irmão, ele voltou para casa com saúde, e o teu pai, para se alegrar, mandou matar o novilho cevado para festejarmos com isso. E aí ele não teve disposição para perdoar e receber o seu irmão. A festa do outro lhe incomodou. Segunda lição: não exerça vingança, pratique a misericórdia. O filho mais velho ficou irritado, porque o pai, em vez de ser vingativo com o irmão que voltou, foi misericordioso. Na linguagem dele, do filho mais velho, era olho por olho e dente por dente. Errou, não tem mais chance. Caiu, não se levanta mais.
não tem perdão, não tem restauração, nem reconciliação, não tem nova oportunidade. Terceira lição: olhe pela ótica do pai. Note, irmãos, que o filho mais velho, ele disse assim: este teu filho. Aí o pai responde e diz assim: este teu irmão. Talvez você esteja aqui, solteiro, não sabe o que é o sentimento de um pai ou de uma mãe pelo um filho. Por mais errado que ele esteja, mas o coração do pai e da mãe é sempre de compaixão pelo filho. Sempre. Quarto lugar e último: pare de se sentir um empregado. Saiba que você é filho. O filho mais velho disse ao pai: há quantos anos eu sirvo a ti sem nunca desobedecer? E o pai, interessante que ele lembra ao filho, dizendo: meu filho, você está fazendo caso de um cabrito, a fazenda é toda sua. Quantas vezes na nossa vida, dentro de casa, ou na igreja, nós murmuramos e vivemos uma vida tão pobre, enquanto Deus, Ele quer que vivamos a plenitude da bênção dentro da família. E aí você precisa de muito cuidado para não repetir os erros do filho pródigo, nem do filho mais velho. O filho mais velho, ele teve complexo de rejeição. E tem gente também que tem uma visão distorcida do que é família e também do que é igreja, por causa do complexo de rejeição. Consegue enxergar o erro nos outros, mas não consegue enxergar seus próprios erros. Consegue ver um cisco no olho do irmão, mas não consegue ver a trave que está no seu próprio olho. Concluindo, irmãos, já tomei bastante tempo. Os irmãos conhecem aquela história da mulher que olhava a vizinha estendendo a roupa e só via que estava suja. Ela dizia: essa mulher não sabe lavar roupa. Se ela perguntasse a mim, até que eu ensinava, diria qual é um sabão bom, o Omo, né? Mas aí um dia, ela falava sempre isso para o marido, mas um dia ela levantou, colocou a mesa junto com o marido, aí disse: olha, não é que ela aprendeu a lavar roupa? Está tão limpa as coisas. Aí o marido disse: não, eu levantei mais cedo e lavei as vidraças. Deixa eu dizer uma coisa: nós olhamos a vida por janelas, e se sua janela estiver suja, você vai enxergar sempre sujeira na vida dos outros. Por isso, a melhor coisa que esse filho mais velho teria a fazer era ver seus próprios erros. E a gente percebe também que aquele filho mais velho era mal-humorado. Era mal-humorado. Muitas vezes, o que falta na vida familiar não é o amor. O amor até tem. Falta humor. Humor para ter mais aceitação, para ter mais alegria, para ter perdão e amor dentro de casa. Voltando, irmãos, ao sentido da parábola,
ela está falando de judeus e gentios. Os judeus se julgavam justos, bons, salvos, e ele julgava os pecadores e os publicanos como indignos. E a imagem que Jesus traz dessa parábola é a figura de Deus como Pai, o irmão mais velho como os escribas e fariseus, e o irmão mais novo como os publicanos e pecadores. Mas uma coisa interessante que a gente vê no final dessa parábola é que os perdidos terminam na casa do Pai celebrando, festejando, mas aquele que se julgava salvo termina fora de casa, no lado de fora, com mágoas e ressentimento. Eu não sei quantas pessoas tem aqui que não tem um encontro de salvação com o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que há júbilo dos anjos no céu por um pecador que se arrepende. E aí, se você está longe de Deus, se você está longe de casa, este é o momento de você voltar, se reconciliar com o Pai. O Pai está vendo você. O Pai vê que você vem a caminho e Ele corre para te abraçar. Não deixe que o orgulho fazer com que você perca a salvação. Venha a Jesus nesta manhã. Venha ao culto do Pai. Ele é cheio de graça. E todo aquele que reconhece os seus erros, se arrepende da sua situação e volta para o Pai, Ele o aceita. Alguém nesta manhã, venha a Jesus. Levante sua mão. Deus está aqui. Este é um momento de graça. Só o Senhor tem graça para nos oferecer. A gente não merece, precisa. Alguém vem nessa manhã a Jesus? Que Deus nos abençoe. Daqui para terminar o culto, se você quiser, tem uma certeza de salvação, diz: eu quero. Eu creio que foi por mim que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar pelo meu pecado, para que eu não fosse para o inferno. Eu creio, eu aceito. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Sabe, irmãos, uma outra coisa também que queriam chamar a atenção é que nós aqui tenhamos cuidado para que um sentimento de justiça, não, eu já sou crente, eu já estou salvo, o sentimento de justiça não deixe, porventura, perdido dentro da casa de Deus. Ele traga amargura. Porque aquele jovem mais velho, filho mais velho, ele achou que já estava ok, mas terminou fora da casa. Vamos abençoar nossas famílias. Vamos cantar. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam o bom Deus verdadeiro e fiel. Aleluia. Uma casa de bênção. Sim. Minha casa será um pedaço. Cante com fé, irmãos. Nela estarão reunidos adoradores. Sim. Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Aleluia. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração.
do Senhor encha a sua casa. Não tenha uma dura cerviz. Não tenha de ser de coração duro. Família é um lugar de graça. Está difícil. As pessoas não só têm você evangélico em casa. Faça provisão de restauração. Faça provisão de salvação da sua família. Ore pela sua família. Surpreenda seu filho com um coração cheio de amor e de graça. Ame ele, esteja ele como for, seu comportamento como seja, surpreenda ele. Ame, porque Deus nos amou e Ele quer que nós amemos uns aos outros. Diga a Ele que a ama, que o ama. E tenha fé que Deus vai restaurar a sua família, que Deus vai restaurar o seu lar, que Deus vai salvar a sua família. Faça como aquele pai, olhar para o caminho. Ele vai vir, um dia ele vai vir, um dia ele vai se render. Aleluia. Deus eterno, Deus maravilhoso, como Tu és bom, como Tu és cheio de graça, Senhor. Não merecemos, mas a Tua graça nos alcança. Abençoa as famílias desta igreja, Senhor. Abençoe cada pai, cada mãe. Abençoe cada marido, cada esposa. Abençoe cada filho. Oh Deus, em nome de Jesus, haja graça nos lares, haja amor, haja presença do Senhor em cada família. Salva aqueles que não são crentes, trazei de volta aqueles que se afastaram, Senhor. Que o nosso coração renove a esperança de que um dia Ele voltará. Oh Deus de poder, Deus de misericórdia, renova nossas forças, renova nossas esperanças, Senhor. Derrama do Teu Santo Espírito poder, Senhor, para vencermos as lutas, para vencermos as adversidades, para vencer as tentações, quando o diabo quer nos fazer parar. Oh Deus, dá-nos a unção, o poder do Teu Espírito, dá-nos palavras sábias, cheias de vida, para falar aos nossos queridos. Abençoa a Tua igreja, ó Senhor. Seja uma igreja, ó Deus, de famílias abençoadas. Vem curando as enfermidades no meio de nós, as feridas emocionais, vem curando, meu Deus. Seja a nossa igreja, a igreja que ora, que caminha sempre avante, de joelhos em oração, para vermos os milagres do Senhor acontecer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus oramos por restauração de casamentos aqui, oramos por restauração de relacionamentos entre pais e filhos. Oh meu Deus, em nome de Jesus, se Tuas bênçãos sobre nossas famílias, em nome de Jesus Cristo, amém.